Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez embaixador, para lhe pedirmos que nos comente aquilo que parece ser um jogo um bocadinho perverso e um pouco estúpido também, entre a Rússia e a Ucrânia. Numa altura, a Rússia diz-se preparada para negociações de paz e a Ucrânia diz que não, e depois trocam de lugar. E agora é a vez da Ucrânia dizer que quer negociações de paz e a Rússia dizer que não, e portanto não há negociações em parte nenhuma. Eu acho que nenhum deles quer negociações de paz. O que eles gostavam Evidente. era de ganhar a guerra. E, portanto, todas as soluções que eles apresentam dos dois lados é a vitória para um ou a vitória para o outro. A vitória para a Rússia tem duas cambiantes, convém ouvir-se lembrar isso. Pode ser, digamos, vista como uma vitória de tomada total da Ucrânia e fazer da Ucrânia uma espécie de uma Bielorrússia, que era, digamos, o sonho primeiro do senhor Putin. Mas também pode ser, digamos, uma solução a meio caminho, que é a tal solução que se tem falado e que, aliás, o candidato à vice-presidência de Trump tem falado, que é a possibilidade de um congelamento da situação no terreno e dar à Rússia, digamos, aquelas zonas mais russófilas dentro da Ucrânia, mesmo que isso não correspondesse a um acordo final, mas criar-se assim uma espécie de uma paz podre, chamados conflitos congelados, como é que costuma-se chamar aqueles que existem na periferia da Rússia. E, portanto, estamos neste momento a aproximar-nos no final desta administração americana. Zelensky, pura e simplesmente, decidiu apresentar o chamado Plano para a Vitória, que é, no fundo, muito simples, que é dizer, nós tomamos uma parte do território russo, agora queremos mais material militar que nos permita atacar outras zonas do território russo, uh, e, como é evidente, o adulto na sala, que são os Estados Unidos, tem muito cuidado relativamente a isso, porque pressentem que se a guerra passar um determinado limiar, que famoso patamar nuclear, as coisas caem-lhes, digamos, no colo. E, portanto, há uma grande preocupação relativamente a isso. Zelensky está confortável, ou é confortado pelos seus parceiros dos Bálticos, da Polónia, etc., que tem uma linha dura relativamente a esta matéria, mas o que ele traz não traz nada de novo, além de querer, como é óbvio, e tem todo o direito a isso, que é pedir digamos, a derrota da Rússia. E, portanto, estamos aqui neste confronto que no fundo, também se projeta naquilo que é o tempo da eleição americana. Estamos aqui no final da administração Biden, estamos no início de uma nova administração futura, que pode ser de Trump ou pode ser de Kamala Harris, e estamos, digamos, de certa maneira, os Estados Unidos estão numa fase frágil. Mas o facto de estar numa fase frágil não nos impede de, digamos, olhar um pouco, em retrospectiva, ao que foram estes 4 anos de Joe Biden. E estes 4 anos, Joe Biden, independentemente do trabalho que Joe Biden fez de coordenação com os europeus para a resistência àquilo que foi a ocupação russa e a tentativa de tomada da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, estes 4 anos, Joe Biden, foram um total e completo desastre em matéria de política externa americana. Uh, o último presidente americano a ter um grande desastre em matéria de política externa, que é o mais simpático presidente americano para todos nós, é Barack Obama. Foi um completo e total desastre. Deixou o mundo num caos. Ora bem, esse caos foi ultrapassado por Joe Biden. Nós temos que perceber uma coisa. Se os Estados Unidos se arrogam o direito de ter um papel internacional da liderança do mundo ocidental e da capacidade de tomar as medidas, às vezes até contra a lei internacional, como aconteceu no caso do Iraque, que protegem os seus interesses porque os americanos consideram que esses seus interesses são os interesses do mundo, nós também temos que pedir responsabilidade aos Estados Unidos quando os Estados Unidos não conseguem levar isso à prática. Ora bem, Joe Biden, por exemplo, em matéria de Guantánamo, que é uma vergonha que os Estados Unidos padecem desde o tempo de George W. Bush, tal qual como aconteceu com Obama, não acabou com a base de Guantánamo, onde estão presos há 20 e tal anos várias pessoas sem culpa formada e sem julgamento, e sem perspectivas de julgamento. Joe Biden não regressou ao acordo nuclear com o Irão, decisão que toda a Europa em particular, todos os países da Europa foram contra e que tomada por Trump, mas Biden podia ter revertido, não o fez. Joe Biden saiu da forma mais humilhante possível do Afeganistão e foi o que foi. Joe Biden não conseguiu evitar, sob o ponto de vista político e diplomático, tendo tido um diálogo com Vladimir Putin, o ataque da Rússia à Ucrânia. Porque Joe Biden teve um tempo de negociação com Putin em que talvez pudesse ter evitado isso.
talvez tivesse ouvido algumas vozes que eram desfavoráveis a um certo rearmamento que a Rússia considerou perigoso num determinado momento. Joe Biden deixou-se completamente ficar nas mãos de Israel, como aliás está a ver neste momento, e não tem o mais pequeno leverage sobre Israel, e não consegue fazer, a parte, digamos, daquelas viagens de Anthony Blinken para lá e para cá, não consegue ter nenhum resultado prático no tocante, por exemplo, a um cessar-fogo em Gaza ou a qualquer travagem da questão da ação israelita no Líbano. Não obstante, Joe Biden se ter mostrado extremamente operativo quando do ataque iraniano a Israel, e esteve ao lado de Israel, de acordo com aquilo que é a regra americana de proteção de Israel, mas nem isso soube aproveitar. A presidência de Joe Biden, sob o ponto de vista internacional, é um total e completo fracasso. E, portanto, agora vamos ver o que é que aí vem. Eu volto a dizer, em 5 de novembro falaremos. Vale a pena, claro que falaremos, evidentemente, embaixador, mas vale a pena recordar exatamente que entre um caos e o outro caos, entre o caos Obama e o caos Biden, esteve exatamente Donald Trump, que, se não me falha a memória, não só não começou nenhuma guerra, como a única coisa que realmente de todas aquelas que o embaixador elencou e que são da sua responsabilidade é exatamente ter saído do acordo com o Irão. Como é Sim, que joga estas duas coisas, embaixador? e teve um ponto que, digamos, toda a gente reconhece que foi positivo, que foi conseguir, através dos acordos de Abraão, a Exatamente. normalização que estava a ser progressiva das relações entre Israel e alguns países árabes, o que estava a criar dificuldades à ala mais radical dos palestinos, e há muito quem diga, esta é uma teoria, que esta ação do Hamas, o ataque terrorista de 6 de outubro e o rapto dos prisioneiros, dos reféns, teve a ver com a travagem daquilo que se previa ser a possibilidade de haver um novo acordo de Abraão entre Israel e a Arábia Saudita, E a que é, Arábia digamos, Saudita. o culminar essencial de tudo isto. Volto a dizer, Joe Biden é um insucesso total no plano internacional. Dito isto, António, que fique bem claro, Joe Biden é, no quadro global internacional atual, a pessoa mais bem preparada sob o ponto de vista internacional, e mais do que isso, tem conseguido ter uma voz sensata naquilo que são os desequilíbrios que se vão criando, nomeadamente decorrentes da tragédia na Ucrânia e mesmo nas questões do Médio Oriente. A sua experiência tem-o levado a medidas, digamos, de precaução, mas a sua incapacidade para levar à prática políticas que possam traduzir-se, digamos, numa paz mais sustentada em qualquer dos sítios, foi muito claro essa sua incapacidade. E parece-lhe evidente, embaixador, que essa incapacidade também está presente em Kamala Harris? Nós não sabemos. Não sabemos qual é a capacidade de Kamala Harris em questões internacionais. Ela não tem a experiência que tem Joe Biden, mas seguramente que vai ter ao seu lado uma máquina. A máquina diplomática americana é uma máquina muito bem preparada, a máquina militar americana é uma máquina muito bem preparada, mas Kamala Harris vai ficar muito mais dependente da estrutura da administração americana do que estava Joe Biden, que era um homem muito mais conhecedor. Ora, se um homem muito mais conhecedor fez o que fez, dificilmente Kamala Harris pode fazer muito melhor. Vai ser muito, muito complicado. A América está num momento, digamos, num momento trágico, pelo seguinte, António, contrariamente ao tempo da Guerra Fria, em que a América liderava completamente os seus aliados, a América neste momento não controla os seus aliados. E não controla totalmente os seus aliados. Chame-se esses aliados Ucrânia, chame-se esses aliados Israel. Israel. Eles estão-lhe a fugir de mão. E a América não tem a coragem, porque politicamente isso tem um grande preço, de lhes puxar o tapete. Felizmente que tem ainda a Europa, que faz tudo aquilo e mais alguma coisa que os Estados Unidos pretendem que a dita Europa faça, não lhe parece? A Europa vai ser, claramente, está-se a preparar para ser, se Kamala Harris continuar, será, digamos, um peão na mão dos Estados Unidos, como tem sido até agora, que aliás é a única capacidade que a Europa tem de estar em conjunto por vezes. Os Estados Unidos, quando querem, dividem a Europa, quando querem, juntam a Europa. Exatamente. Se Trump ganhar,
a Europa vai passar por um tempo de orfandade muito, muito sério. Felizmente já não é a primeira vez, portanto já se foi habituando com certeza nos 4 anos anteriores. Assistiu ao discurso de Biden nas Nações Unidas, embaixador, numa altura em que Assisti, a vi Assembleia. os pontos essenciais. Biden tenta fazer digamos, um summing up do seu mandato e faz uma leitura, digamos, muito rósea daquilo que é a sua ação internacional e da responsabilidade que os Estados Unidos têm sob a sua liderança neste quadro. Biden não pode, apesar de fugir à realidade dos factos, quer dizer, e a realidade dos factos é que ele vai sair da Casa Branca, deixando o mundo num estado muito pior, mas mesmo muito pior do que estava quando entrou. Claramente. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica por aqui. Desta vez, continuo a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e até para a semana.